Definitivamente não. Pelo que eu estou entendendo no contexto do problema, a função, ela, vamos dizer assim, de grosso modo, né? Ela começa aqui e acaba aqui, né? Certo? É, sim. Acredito que seja isso. Começa aqui e acaba aqui. Então, com essa observação, a gente consegue já ter uma ideia do domínio, não é mesmo? Uhum. E aí? O que você me diria que é o domínio? De -1 até 8. Mas são todos os valores de -1 até 8? Sim. Mas tem uns buracos aí onde não tem função, né? Ah, então é de -1 até 2 e de 3 até 8. Não, não, porque tem outro buraco, né? Isso. Você pode dizer que é de 3 até 8 e colocar um -5 do lado. Mas gostei. Quase isso. Você quase tirou 10. Deixa eu fazer ele aqui para ti. Muito bem, vamos falar do domínio. Normalmente a gente indica dessa forma. Olha só, tem muitas formas de você escrever. Eu gosto da forma mais simples que é essa. O -1 vale, então é do -1 até o 2, certo? Uhum. União do 3 até o 8, que nem tu falou. Só que a gente coloca assim, ó, menos o 5, ok? Uhum. Daí você está indicando que são todos esses valorizinhos, menos o 5, ok? A Uhum. pessoa que olha sabe também que não vai poder ter nenhum número entre o 2 e o 3, porque termina no 2 e começa no 3. Beleza? Isso aí. E agora ele está criando o range, ou seja, a imagem, os possíveis valores de y. E aí, sabe me dizer? É... De... Não é de 0 a 5. Por que não? Porque... Bom... Tem buraco? Eu não sei, eu Tem não um sei. buraco, mas apesar de ter um buraco, tem valores, tem possíveis valores de 3 aqui, por exemplo. O x igual a 4 dá y igual a 3, tá vendo? Uhum. O x igual a 6 também. O x igual a 5,5 também. Então a gente pega essa reta verde aqui e percebe que ela varre todos esses pontos aqui de alguma forma, né? Todos os pontos que vão de 0 até 5 em y, certo? Uhum. Então você pode dizer com tranquilidade que essa função é definida de 0 até 5. Beleza? Beleza. A imagem dela, né? Muito bem. Uhum. Então, apesar de ter buracos, esses buracos só são problema em x, porque são buracos horizontais, se tu parar pra pensar, né? Ah, sim. Em y tu tem várias respostas 3 aqui. Então, não se preocupe com os buracos. Tudo bem? Entendeu mais ou menos a ideia? Sim. Então, a gente define que a imagem é de -1 a... Opa, -1 não. 0, você falou certo. 0 a 5. Any doubt? Não, entendi. Maravilha. Smart lady. Vamos para a próxima. Find the domain of the following functions. Ah, essa aqui é mais o meu estilo. Estilo Dree aqui. Vamos ver. E aí? O que tu achas da primeira? O que A você me diria que primeira é o domínio da primeira, ou como obter o domínio da primeira, algo do gênero? Me diga. Me diga o tem que você sabe. que... Bom, no número dentro da raiz quadrada não pode ser negativo. Maravilha. Essa é a primeira coisa que a gente observa. O que mais? Então a gente tem que escrever 2x² menos 2 tem que ser maior ou igual do que 0, né? Exato. Deixa eu pôr aqui. Basicamente, você está me dizendo que esse mano tem que ser maior que 0, né? Maior ou igual a 0, né? É. Isso. E para quais valores de x isso é possível? Então, de certa forma, você tem que encontrar o x aqui resolvendo essa inequação, não é? Sim. Uhum. Isso, então resolva rapidinho e me diga. Se você tiver errado, eu falo. Tá bom. Tem duas respostas, né?
Será? Não é bem isso que você está procurando. Você está procurando um intervalo de valores onde, né, isso aqui vai ser maior que Não, zero. sim, Então não são mas é duas respostas, são infinitas respostas, mas que estão limitadas por dois valores. É assim que tu tem que pensar, sim. beleza? Aham. Isso, então dá uma pensadinha aí. Faz o seguinte, essa aqui eu gosto que você me mande uma foto da conta, beleza? Tá bom. Então tá bom, manda. Tô falando que nem português já. Eles que falam gosto em vez de gostaria. Eles não têm esse tempo verbal aqui em Portugal. Tá, eu mandei. Mas já, meu Deus, esse Uhum. pessoal, high school é complicado. O SAT, não sei se você já viu o SAT, já viu essa prova? Eu já vi, mas eu não vou fazer essa. Olha, nunca diga nunca, hein? Eu também achei que eu nunca ia estar em Portugal e eu aqui te dando aula. Bem, o SAT é uma prova que tem trocentas questões e menos de 1 minuto para cada, né? Então tem que ser rápido mesmo. É, O IB já são menos questões, porém mais difíceis, né? é. E envolve cálculo, altas coisas. Anyway, você dividiu por 2 dos dois lados, raiz de x ao quadrado igual a raiz de 1, mais ou menos 1. Beleza, só que eu vou te perguntar uma coisa. Tudo bem, tua conta tá toda certa, mas aí, é entre o 1 e o menos 1? Ou é antes do menos 1 e depois do mais 1? Hum, não sei. Tudo bem, os limites são esses, mas veja que você tem 3 regiões para avaliar aqui, né? Ó, vamos pensar assim. Você tem o menos 1, o mais 1, né? Tudo bem? Uhum, Mas, ó, você pode ter essa região, essa e essa, né? Você pode estar falando dos valores entre o menos 1 e o 1, certo? uhum, Ou menores que menos 1 e maiores que 1. Então, tu tem que tomar cuidado com qual região tu está pensando. Muito bem, vamos voltar um step back aqui. Ó, vai ficar tipo mais ou menos x ao quadrado. Mais ou menos, não, exatamente, né? Maior ou igual a 1. Então, veja o que isso aqui está te falando, Georgia. Está te falando que você quer que o valor de x ao quadrado seja maior ou igual a 1, certo? uhum. Mas se você colocar os valores que estão entre menos 1 e 1, isso não vai acontecer. Por exemplo, um valor entre menos 1 e 1 é o zero. Zero não é maior ou igual a 1, né? Não, Por exemplo, meio. Aqui. Meio ao quadrado é 1/4. Quarto não é maior ou igual a 1, né? não. Então ele não está interessado nos valores entre o menos 1 e 1. A tua solução aqui, ela é, veja, ela vai ser assim, ó, x menor igual a menos 1, união com x maior igual a 1, beleza? Essa é a solução Sim. da conta que tu chegou. Então tu tem que tomar muito cuidado nesse tipo de situação, Uhum. tá? E Porque é aqui. Diga, diga. sempre vai ser assim para escrever a resposta? Bem, eu não sei como o teu professor gosta de escrever, mas o teu professor com certeza vai entender essa solução, beleza? Não, mas assim, sempre nunca vai ser entre o menos 1 e o 1. Vai ser Sempre vai quando isso aqui for o inverso. Quando x ao ah, quadrado, quando tu quiser que o x ao quadrado seja menor ou igual a 1. Daí sim. tá bom. Muito bem. Então cuidado com isso. Se você gosta de decorar as coisas, tá aí uma boa coisa para decorar. Quando for menor ou igual, tu vai querer entre. Quando for maior, tu vai querer para menos de menos 1 para maior que 1. Tá bom. Vamos lembrar que a gente está falando de uma coisa meio parabólica, né? Então a gente está Uhum, pegando justamente as coisas que deixam a função x ao quadrado positiva, né? X ao quadrado uhum, menos 2 positiva, né? Beleza? uhum, Aí sim. Então esse é o domínio, né? A gente estava procurando o domínio da função, achamos. uhum. Show, 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 show do milhão. Agora é a sua vez de novo. Hoje eu tô só aqui que nem um técnico falando, ó, faz isso, faz aquilo. Agora eu quero que você faça B, usa as ideias que a gente fez aqui, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para que a gente possa ver toda a conta que você já fez. O que eu fiz, na verdade. Se bem que dá para ver tudo. Beleza? E aí, o Uhum. que tem mais de especial ali na B? Tem alguma coisa além do que a gente já viu nessa? Sim, é uma fração, daí o denominador, né, não pode ser zero. Maravilha. Então, mão na massa aí. Chegar na resposta, me fala, eu digo se está certo.
Daí você tem que fazer 2 contas, né? Ou só uma? Faça as duas que você acha que tem que fazer. Tá. Porque às vezes eu faria com uma, tu faz com três e a gente chega na resposta certa do mesmo jeito. Uhum. Matemática tem disso, vários caminhos. Eu te mandei. Vamos ver. Então você falou. Peraí, hã? Tu colocou a coisa dentro da raiz? Não? Tá. Bem, o que você fez, provavelmente você vai chegar na resposta certa, mas você não fez certo, tá? Não? Não. Tipo, você não pode fazer o que você fez ali. Deixa eu abrir um outro arquivo aqui, senão vai ficar meio zoado. Tá. Vamos lá. Você quer que a coisa dentro da raiz seja maior que zero, né? É isso que você quer? Porque você não escreveu isso. Você escreveu que você quer que tudo que está na parte de baixo da fração seja maior que zero. E isso não tem por que ser verdade. Isso não define o teu domínio, ok? Uhum. Porque você pode ter partes de baixo de fração negativa. Ninguém impede isso. Ah, verdade. Então, o problema está só dentro da raiz. Uhum. Dentro da raiz tem que ser maior que zero. E daí você poderia se perguntar, mas por que não pode ser igual a zero? Daí eu te pergunto, por que não pode ser igual a zero? Porque não pode ter o denominador como zero. Perfeito. Então é isso. Tu não pode ter a parte de dentro da raiz, então, para fazer tudo de uma vez só, ela não pode ser menor ou igual a zero, então ela tem que ser maior que zero, ok? Então você Uhum. pode excluir essa raiz aqui, que foi o que você fez. O problema é que, né, isso deu certo porque era zero. Se fosse outro número, daria errado, tá? Que nem no problema Sim. anterior. Então tudo bem. Aqui, zero ao quadrado. Não faz isso, tá? O professor não vai gostar de ver zero ao quadrado. Mas Zero- eu vi em algum lugar alguém fazendo assim. Tá, mas zero ao quadrado não rola. Tá? E se tu viu, tá errado. Tu Tá tem que bom. ser cinta. Tu quer que isso aqui seja maior que zero. Acabou. Uhum. E Tá é bom. isso. Mas a conta está certa. Aí você deu uma simplificada e achou x maior que 2. De fato, se você jogar qualquer valor maior que 2, você vai ter isso aqui maior que zero como um todo, né? Perfeito. Essa é Uhum. a solução. Nada Então, a acrescentar. na prova eu faço a segunda conta que eu fiz ali, Ah, ou não? sim, só isso. Só isso. Basicamente só a segunda conta. Tu fez a Tá segunda bom. conta só com a parte de dentro, né? Então dá para excluir Uhum. tudo isso aqui. É bom tu argumentar também, tá? Escreve assim, ó. Uhum. Como não podemos ter raiz de número negativo nem divisão por zero, temos que. Se tu escrever isso, teu professor vai te amar, sério. Porque professor de matemática adora que os alunos escrevam. No Brasil, a gente está acostumado a só fazer a conta, né? Uhum. A gente é acostumado assim desde pequeno, porque aquelas tiazinhas que dão aula pra gente na escola quando a gente é pequeno, elas não gostam de matemática. Elas são pedagoga. Uhum. Pedagoga não curte. Mas elas têm que ensinar aquilo, não estão ensinando de qualquer jeito, nivelam por baixo, né? O que é costume no Brasil. É, mas tu não tem mais que fazer isso, ainda mais tu vai fazer o IB. Então, Sim. desenvolva a explicação para o professor entender. Poxa, ela entende. Ok? Tá bom. Isso aqui, por exemplo, né, tu mora na Espanha, então tu sabe que às vezes a pessoa não sabe muito bem a gramática, mas como ela se expressa bem, ela fala bem, assim, extrovertida, parece que ela fala melhor do que ela realmente fala, né? Sim. Matemática é a mesma coisa. Se tu dá uma explicação assim, às vezes tu não sabe a conta, mas o fato de tu ter dito isso já vai parecer que tu manja muito, Ah. entendeu? Uhum. Então eu vou te dar essa dica de ouro aí, vai por mim.
Que Tá eu sei bom. que funciona dessa forma. Deixa eu salvar. Vamos para a próxima. Tem a C ainda para fazermos. O problema tá pedindo só o domain, né? E aí, qual que é o domain dessa? É todos os números reais, Por quê? porque é um polinômio. Verdade. Não tem nenhum problema com o número negativo, positivo, zero, não tem raiz, né? Não tem logaritmo. Não. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos para a próxima. Vale, chica, vale. Vamos lá. Eu tô fazendo aula de espanhol, então, né? Já que tu mora aí, eu vou treinar um pouco. Meu espanhol também não é muito bom. Ah, é? Então vamos treinar junto aí. Vamos lá. Determine analytically the crossing points with the axis for the following equations functions. Crossing points, né? Analiticamente. Fazer a conta, né? Basicamente. Esse aí eu não sei muito bem como fazer. Porque você não tem na sua cabeça com confiança o que é o crossing point. Crossing points são pontos onde a função cruza os eixos x e y. Pronto. Agora, como fazer? A coisa mais fácil do mundo. Iguale o x a. Faça o melhor. Vai ser bem direto. Faça x igual a zero para encontrar a interseção com o eixo y e faça y igual a zero para encontrar a interseção com o eixo x. Pronto. É isso. Então tu zera as coisas para encontrar com outro eixo. Se tu zerou o x, tu vai encontrar a interseção com o eixo y. Por exemplo, não tem uma hora que tu tá estudando a line equation e daí eles chamam aquela parte da equação lá de y-intercept? Sim. Pois é, o y-intercept você obtém, claro, né, como o próprio nome diz, com a reta cruzando o eixo y, mas você também pode obter zerando o x. Se você fizer x igual a zero numa line equation, você encontra o y-intercept, não é mesmo? Ah, sim. É uma das formas que a gente encontra o y-intercept lá na line equation. Uhum. Aqui é a mesma coisa. Se tu quer encontrar o, entre aspas, o y-intercept da A única coisa que você tem que fazer é zerar o x. Uhum. Depois que você quiser encontrar o x-intercept, você zera o y. Daí você vai ter que fazer a quadratic formula, ok? Sim. E o meu professor também falou que precisa usar Ruffini. Brio-Ruffini, sim, mas quando a gente chegar lá na C, né, que o professor colocou 2B aqui, daí a gente fala de Brio-Ruffini, beleza? Primeiro faça tranquilamente a A, ok? Quando fizeres a A com muita tranquilidade, a gente vai para a próxima. Tá. Na A não tem Ruffini, não tem nada, é tudo conta que tu conhece, fórmula quadrática, igualar a zero, coisas bem básicas. Uhum. Mas se não conseguir também não tem problema, mas desenvolva e me mande uma foto, tá bom? Tá bom. Então primeiro eu substituo o x pelo zero, né? Sim, uma boa forma de começar. E daí depois eu faço só o y igual a zero? E isso, depois você faz y igual a zero. Daí Encontrar o... eu faço a quadratic. Isso, é o quadratic formula, exatamente.
Oi, falou alguma coisa? Não, mas eu vou mandar Então agora. são as vozes na minha mente, desculpa. Eu mandei pra você. Beleza, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Bem, pelo que eu entendi, você primeiro zerou o x, não é mesmo? Sim. Quando você zera o x, você encontra o y-intercept, o valor que intercepta o eixo y. Crossing point do eixo y, que é o menos 4. Então, o crossing point seria o 0 e menos 4, beleza. E daí, quando tu colocas o y igual a 0, você pode fazer a quadratic formula. E daí, você fez a quadratic formula aqui, vamos ver os detalhes. Peraí. Bem, eu acho que você fez tudo certo, só que você não pode escrever o que você escreveu aqui, tá? Vamos aos poucos. Ok. Porque senão não teria dado 49, né? Bem, provavelmente você fez 12 vezes 4, 48, né? De fato fica positivo, e aqui mais 1, 49. Só que se você escrever assim, você está escrevendo errado, tá? Você tem que colocar dentro de um parênteses, beleza? Ah, sim, tá bom. Chatice minha, mas né, teu professor pode estranhar que nem eu estranhei agora. Uhum. Daí fica 49, raiz quadrada de 49, 7, tu tem 2 pontos, menos 1, isso. E o É, outro é 1/3. 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, é. 3, que é 4/3. Isso é igual a 4/3, né? Não, pera, falei besteira. É, 4/3, isso mesmo. Muito bem. Feito, nota 10. Vamos para a próxima. Queremos os crossing points de y igual a 5. Deve estar pensando, que desgraça é uma função y igual a 5? Cadê o x? Bem, não se preocupe, porque nós conhecemos muito bem, é uma função muito simples, por sinal. Aqui está o eixo coordenado. Aqui está o y, aqui está o x. E aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é o 5, por exemplo. Uhum. E aqui está o gráfico. Uma reta horizontal paralela ao eixo x, é isso. Ela nunca sobe, nunca desce, é uma reta constante. Então a gente chama isso aqui de função constante, uma função que nunca muda, porque eu não tenho um x para variar. Então, tanto é que se eu, por exemplo, colocar 1 aqui, a resposta é 5. Se eu colocar 2, qual que é o ponto quando x é 2? 5. Qual que é quando é 3? 5. Mesma coisa, entendeu? Nunca muda. Uhum. Então, ela só tem o crossing point com o y-axis, ok? Sim. Portanto, só esse aqui, né? Tem conversa. Esse é o crossing point do bagulho. 0, 5. Só esse. Ah, sim. Alguma dúvida? Não. Não, é isso aí. Tu poderia ter também um x igual a qualquer coisa. Por exemplo, x igual a 2. Daí o único crossing point seria lá no 2. Entende? Uhum. Muito bem. Bem, seu professor falou sobre Brio-Ruffini. Agora vamos para a Brio-Ruffini, supostamente é mais difícil. Mas eu vou te dar uma dica para tu não precisar ficar dependendo de Brio-Ruffini, porque eu vou te contar um segredo. Eu estou fazendo meu segundo pós-doutorado em física matemática já, Nossa. e eu não sei o que é eu não sei fazer Brio-Ruffini, então eu acho que tu não precisa, entendeu? Eu acho que Uhum. tem outros jeitos de fazer essa conta. Ó, vamos lá, vamos dar uma olhada. A ideia é o seguinte: na matemática, a gente consegue fatorar polinômios se a gente conhece as raízes deles, ok? Então a gente consegue Uhum. fatorá-los. Portanto, se de alguma forma tu conseguir fatorar isso aqui, fica mais fácil, né? Por exemplo, uma forma de fatorar isso aqui é já puxando x para fora. Né? Todo mundo tem x, né? Uhum. Então, tu pode puxar para fora. E pronto. Já deu uma melhorada, porque aqui fora tu tem um x, aqui tu tem um monte de coisa. Se for para encontrar o crossing point, né? Um Uhum. deles tu já sabe que é 0, né? Porque se isso aqui zero, vai dar 0 a resposta, concorda comigo? Se o x ali fora for 0, multiplica o parênteses e tudo zera, não é mesmo? Sim, mas como que eu sei se é 0? Não, eu estou definindo, né? Ah, Digamos que nós ah, estamos procurando o crossing point, a ideia é essa, né? uhum. Então, o y-intercept. Não, peraí.
o x-intercept é quando o y é 0, certo? Uhum. Isso. Como é Ah, que a gente ali pode... Diga, desculpa. pode falar. Ali, você escreveu x² mais x, não, x³ mais x², por quê? Porque eu deixei o x em evidência. Não, mas Agora, ali antes era x a quarta, só que se eu ao fizer o chuveirinho, volta a ser x à quarta, entendeu? ah, Eu então escrevi você desse... Diga. então você tirou um x de cada Uhum. tá bom, tá. Mas daí tu pode estar se perguntando, mas para que fazer isso? Porque a gente está procurando crossing points. Então fica muito fácil perceber que 0 é um deles quando eu faço isso, né? Uhum. Porque se eu colocar x igual a 0, vai dar 0, né? Porque independente do que der aqui dentro, 0 vezes qualquer coisa é 0, não é mesmo? Sim. Isso, então é por isso que eu fiz. Quando a gente faz esse tipo de coisa, é mais interessante. Agora, como eu preciso ir no banheiro, eu vou te deixar uma missão até eu voltar. Eu quero que você olhe para esse polinômio e tente pensar o que tu pode colocar no x para que dê 0. Só o polinômio, ok? Fica testando uns valores simples, assim, se eu jogar x igual a 1, se eu jogar x igual a 0, coisas assim. Tenta buscar uma resposta, beleza? Tá bom. Já volto.
E aí, conseguiu chegar em algo? Sim, mas eu não entendi muito bem, mas 0? Eu quero que dê 0, né? Como é que eu faço? Quais valores de x eu posso jogar aqui para que dê 0, né? Essa é a pergunta. Você testou alguns valores? Jogou, por exemplo, x igual a 1, x igual a 2, alguma coisa assim? 1 não deu. Não deu? O que mais tu testou? Bom, eu não entendi muito, então eu Mas não o caminho era testei. esse mesmo. Tu tinha que testar Ah, e bom. com sorte você chegaria num que daria, entendeu? É que eu achei que eu estava fazendo errado. Não, tu tá fazendo certo mesmo. É teste atrás de Hum. teste. Porque eu particularmente considero mais fácil tu testar valores, tá? Uhum, Se é que vão existir. Eu acho que aqui o x é o 4, tá? uhum. Vamos ver. Se não é complicado, porque fazer breu fino é meio chato. Então, às vezes a gente bate o olho e percebe qual que é o número, entendeu? Vamos ver, Uhum. 4 ao cubo é 64. 4 ao quadrado é 16. 9 vezes 6, 30, vezes 4, 36. Mais 9. Não, não é. Seria É menos que 4. escreveu 12 em vez de 16. Mas mesmo assim não vai dar, muito Não? pequeno. Pra matar todo mundo aqui não dá. Esquisito. O site tá dizendo que é 4. É menos 4, tô viajando. Menos 4 vai dar. Daí vai ficar 64 mais 16 Uhum. mais 36 mais 9. E vai. Deixa eu fazer a conta aqui. 36 menos 64 mais 36. 9. Pô, não deu. Não? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí agora? Dá pra ver nas soluções qual Não, não. número. Bem, eu já vi que é uma coisa bem próxima de 4. Pensei que 4 daria. Esquisito. Esquisitão. É 3,9 mesmo, então, que viagem. Uma fração. Pô, então eu ia ter que fazer por Berrufini mesmo. Nossa, Berrufini é muito trabalhoso, é uma coisa que demora, sei lá, meia hora pra fazer. Não vale a pena. Eu tentei fazer ontem, é muito comprido. Não é que ele é difícil, né? Mas tem aquele monte de regra chata e tal. Eu fiquei Ah, 1 hora fazendo. pois é. Bem, vamos fazer o seguinte aqui. Quero te mostrar uma coisa. Ah, veja, eu ele fez uma coisa aqui, mas é meio que na sorte também, né? O cara vai escolhendo uns negócios. Eliminate the quadratic term by substituting y equals x plus 1 over 3. Assim ele elimina o quadratic term. Como assim, mano? Entendi essa ideia dele aí, mas ele disse que rola, né? Daí assim sai fácil até por meio que completar quadrado. Pô, é uma ideia mais tosca, mais ruim que a outra, né? Olha só, virou. Nossa, Z a sexta, não. O próprio computador viaja quando a gente tenta fazer desse jeito. Vamos fazer num outro programa aqui. Programas que você pode usar depois também, muito bons eles. Deixa eu só logar aqui pra gente poder ver a resolução. Não, não, não. Sai Uhum. com e-mail. Beleza. Tá vendo, E né? eu Tudo que eu tô fazendo, né? sim. E eu não Tá. posso, fazer, tipo, x cubo mais x ao quadrado. Meu, cara, usa Newton Raphson. Ah, x cubo mais x ao quadrado? Como assim? Não entendi. Somar os Tipo, dois, tu quer dizer? daí fica x ao quinto. Não pode. Eu tô gostando do que tu falou. Tu me deu uma super ideia. Caramba, você é uma gênia. Você me deu uma ideia. É porque daí dá pra fazer
quadratic, mas eu nunca, eu acho que não pode, né? Não, tu deu uma ideia melhor que isso ainda. Hum. Deixa eu fazer aqui. De fato, a gente não vai conseguir. Veja, o computador usou Newton-Raphson, que é um método numérico, meu, treta, coisa de quem faz doutorado, mestrado. Então vamos deixar pra lá. Mas ó, se tu reparar bem, se a gente isolar o x aqui, olha só o que vai ficar. Ou melhor, se a gente isolar x quadrado aqui, nesses dois. Vamos isolar o x ao quadrado nesses dois. Estou pegando só o cara do polinômio, né? Você Uhum. consegue reescrever como x mais 1. Concorda comigo? Sim. Isso. E se tu isolar o 9 aqui, você vai ficar com menos x mais 1. Pô, eu não gostei. Se isolar menos 9, então, eu fico com x menos 1. Mas eu queria que fosse mais 1. Esse menos 9 ferrou o rolê. Nossa. Que daí eu poderia, tipo, juntar o x mais 1, entendeu? Acho que tem que usar o Ruffini, então. Putz, é o único jeito. Ah, mas eu não quero usar Ruffini. Trampo demais. Vamos deixar isso pra outra hora. Se bem que meu tá tão parecido já, cara, com um polinômiozinho já. Nossa, olha isso. Tem que ter um jeito mais bonito de resolver do que abrir o Ruffini. Porque aqui, ó, x ao quadrado menos 3 ao quadrado, tá vendo? Uhum. Tá quase um negócio desse perfeitinho, cara, pra isolar a coisa. Mas assim, eu não posso adicionar o x cubo ao x Não. ao quadrado. Só se eles tivessem a mesma potência, tá? Tá, Daí tu poderia. Putz. Ó, eu vou pensar num jeito sem usar Abril Ruffini pra isso, tá? tá. Tá me parecendo muito um negocinho aqui, porque eu vou escrever aqui do lado a ideia, porque x ao quadrado menos 9, que são esses caras aqui, Uhum. vai ser escrito como x menos 3 vezes x mais 3. Alguma Uhum. coisa tem aí. Alguma coisa tem aí. Eu só tô pensando como. Outra hora a gente termina isso, beleza? Tá bom. Vamos pra próxima. Tem 2 aulas hoje, né? Então, meu, já fizemos Uhum. 7 contas, que é isso, tá louco? Deixa eu ir pra próxima. Find these functions are increasing or decreasing. Ah, claro, vamos lembrar que você estava procurando os crossing points, né? Uhum. Sendo assim, com a intercept é fácil, era só colocar 0 no x. Então vamos dizer, meio ponto você conseguia sem fazer brilho Ruffini, entendeu? Aham. Mais 25% ali você conseguia por causa daquele x que a gente isolou. Sim. Também era um crossing point com o eixo x. Mas Find, diga, sabe que na minha última prova eu, tipo, reprovei, fui abaixo da média, porque eu acertei quase tudo, só que você tinha que acertar em par, sabe? par, como Tipo, assim? você tinha que acertar, tipo, na pergunta um você tinha que acertar. Não, você tinha que acertar, tipo, o 1 e o 2. Se você acertasse só um e só o 3, daí não contava o ponto. Que viagem. É. Daí eu, Talvez para acertar o 2 precisava do 1. Talvez era alguma é. coisa do gênero. Que loucura. Mas a gente vai aos poucos, não se preocupe. Uhum. Vamos fazendo o que realmente vale a pena fazer. Find if these functions are increasing or decreasing in the given interval and study their symmetry. Bem, de novo aquela coisa de avaliar se é crescente ou decrescente, né? Uhum. De modo geral, você avalia isso encontrando ponto crítico, né? Ponto de máximo ou mínimo. Mas a minha Uhum. dica, além disso, é você conhecer o básico de algumas funções. Eu vejo que quando o teu professor te cobra esse tipo de coisa, ele está sempre pedindo de função quadrática e função cúbica. Então você tem que saber que uma função quadrática como essa, o gráfico é assim, tá bom? Tá. E quando é uma cúbica como essa, o gráfico é assim. Porque se tu tiver isso em mente, tu já sabe que tu pode estar tratando, né, de uma região onde nem tem o ponto crítico, ou só antes de um ponto crítico. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Definida por Sim. um ponto crítico, etc. Por exemplo, a função x ao cubo como um todo, ela tem 2 pontos que mudam o comportamento da função, né? Esse e esse. Uhum. Perceba, antes desse aqui é crescente, depois é decrescente, daí chega nesse, depois vira crescente de novo, né?
Sim, Então, a nossa missão não é só ficar testando valores aqui nessa região. Talvez seja encontrar esses pontos críticos, beleza? sim. E para encontrar esses pontos críticos, eu já te ensinei, é derivando. Uhum, Então, lembra como é que é a derivada? É só descer o número, né? sim. Eu não posso só se substituir o x por 0 e depois o y por 1? Se tu garantir que esses são os pontos críticos, até sim. Mas aí, quem que garante? Tu sabe olhar para essa Bom, função? Quem é o tá ponto crítico escrito dela? ali Não. Onde que está escrito? 0,0, Não, sim, tudo bem, mas é que ele está pedindo para você estudar a função dentro desse intervalo. Ele não está te dizendo que esses são pontos críticos, entendeu? sim. Esse é o problema. Por exemplo, aqui ele também deu 2, mas a gente olha para a função e vê só um ponto crítico. Uhum, Então não é isso que ele está falando, beleza? tá bom. Muito bem. Então, eu lhe falei que uma forma muito fácil de encontrar o ponto crítico é derivando. Então você Sim. pode derivar isso aqui. 3x ao quadrado menos 2x. Lembra? Essa é a E o que derivada. que é o que que é aquele ali no F? O f? É, tem um risco ali. Ah, Um. sim, é o símbolo de derivada. Ah, tá. Significa que você está fazendo a derivada da f. Aí a gente Tá coloca bom. esse risco. Beleza. E para você encontrar quem são os pontos críticos, é só você pegar a derivada e igualar a zero. E aí, será Uhum. que você consegue encontrar os dois valores de x que fazem isso aqui dar zero? Ah, agora eu tenho que achar o x. Os x's quiseram isso mesmo. 0? Um deles é zero, mas tem outro. Tu pode fazer Bhaskara ou isolar o x aqui para perceber qual é. 1? Será? Não Acho que sei. não, hein? Isola o x. Deixa o x em evidência, melhor dizendo. Mas eu não tô entendendo. Tu não sabe fazer Bhaskara? Faz Bhaskara aqui, se for o caso. Isso aqui é uma Mas precisa fórmula de quadrática, tem que mas resolver. precisa de mais um ponto, não? Precisa de 3? A, B, Não, C. mas o c é zero. Quando não aparece o c é porque ele é zero, entendeu? Ah, Só tá que bom. é aquilo que tu me falou na aula passada. Se não, eu não sei se foi tu, mas se não está completa, não precisa fazer Bhaskara. Se você isolar o x, olha só o que aparece. 3x menos 2. Não é a mesma coisa que está ali? Sim, Faz o chuveirinho e volta. Pronto, aqui está o zero que tu reparou, é uma das raízes. E a outra é só tu dizer que 3x menos 2 é igual a zero, percebeu? sim. Isso. Daí vai dar quanto esse x? 0? Não. Faz 3x Não, menos 2 igual a zero e me diz qual é o valor de x, por favor. tá bom. É 2/3. Perfeito. Uma raiz é o zero e a outra é o 2/3. Porque se tu coloca zero aqui, zero vezes qualquer coisa, zero. Se tu coloca 2/3 aqui, vai dar 2 menos 2, zero. Uhum. Pronto, então tá aí as duas raízes. 0 e 2/3. Vamos chamar assim de x igual a zero, x igual a 2/3. Então, de novo, né? Apesar do teu professor falar de 0 a 1, dentro dessa região de 0 a 1, tu vai ter 3 comportamentos diferentes. Uhum. Numa parte ela vai ser crescente, depois decrescente, depois crescente de novo. Sim. Como é que você repara isso? Também te expliquei na aula passada. É só você fazer o seguinte: já que a gente encontrou esses dois pontos, a gente desenha uma reta, indicando, vamos dizer assim, por assim dizer, o domínio da função, né? Ou seja, menos infinito aqui, mais infinito aqui, e coloca 0, 2/3, e percebe que tu vai ter essa região, essa e essa, para avaliar, Uhum. para tentar entender se é crescente ou decrescente. Afinal de contas, o teu professor não estava pedindo para tu avaliar entre 0 e 1? Sim. Bem, se ele está pedindo entre 0 e 1, então vamos dizer assim, aqui não precisa, né? A gente está Uh-uh. interessado só nessa e nessa, porque o 1 está por aqui, né? Tá depois dos 2/3. Concorda comigo? Sim. 1 é maior que 2/3. Então a gente tem que avaliar essa região e essa. Como é que a gente avalia?
Também te mostrei na aula passada. Você só precisa pegar a derivada, jogar um valor que está nessa região e ver se a resposta é positiva ou negativa. Se for Uhum. positiva é crescente, se for negativa é decrescente. E aí, me diz um número que está entre 0 e 2 terços. Sabe me dizer um número que está entre 0 e 2 terços? 2/6? 2 sextos. Sim, mais conhecido como um terço, né? É, 1/3. Então, tu pode jogar um terço aí na função e me diz quanto é que dá, por favor. No lugar do x, né? Joga um terço no lugar do x e me diz quanto que dá a continha. Tá. Menos 0,3. Menos 0,3. O valor exatamente não importa, o que importa é o sinal. Menos, muito bem. Então vamos escrever um pouco sobre o que aconteceu. O problema nos pede para encontrar, para descobrir qual é o comportamento crescente ou decrescente entre 0 e 1. Ocorre que, sabendo que essa é uma função de terceiro grau, certo? Era x ao cubo, lembra? Uhum. Sabemos que ela muda 3 vezes de comportamento. Ao fazer a derivada igualar a 0, encontramos os pontos onde isso ocorre. A gente chama isso de pontos críticos, tá? Uhum. Avaliamos então que haverá mudança antes do. Tinha encontrado 2 terços, não é isso? Antes do 2 terços e depois. Escolhendo um valor antes, menor que antes dos 2 terços, temos. Aí você fez a sua conta, muito legal. Daí você. Olha só o texto que eu escrevi, mano. Se fosse para escrever isso num quadro, né? Professor velhinho, ia ficar 2 dias escrevendo, tadinho. Por isso que eu gosto da aula online. Isso aqui vai para ti depois, né? Então você escolheu um Uhum. terço, e daí isso ficou. Né, vamos colocar assim, bem rude mesmo. Você falou que isso aqui deu menor que 0, né? Uhum. Então, se isso aqui ficou menor que 0, você pode dizer que isso aqui é decrescente. Beleza. Então agora, pela lógica, quando a gente jogar um número maior que 2 terços, a gente está interessado ali no intervalo até 1, né? Maior que 2 Uhum. terços é entre 1 e 2 terços, né? Por exemplo, sei lá, 3 quartos, não é? Uhum. Daí no 3 quartos tu vai ver que vai ser crescente. Vamos jogar o 3 quartos para verificar isso. Vai ficar 27 quartos, não, 27 16 avos, desculpa, menos 6 quartos, ou 24 16 avos. Só fiz um mínimo múltiplo comum rapidinho de cabeça, entendeu? Uhum. 3,16, que é positivo, então como a gente esperava que iria acontecer, deu crescente. Sacou? Sim. Entendeu mesmo? É isso Aham. aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Então E tá, ó, agora acho que. Diga. a simetria. Ah, sim, bem. Daí avaliar a simetria. Study their symmetry. Bem, ó, essa função, veja, eu não sei que tipo de argumento teu professor quer que tu use, mas essa função não é simétrica nunca, ok? Uhum. Ele falou que você tem que, tipo, fazer o x negativo e Não, depois depende da resolver. situação, tá? Isso vai depender da situação, beleza?
Uhum. Porque tem função que só o x negativo é igual ao positivo e beleza, simetria. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, essa função aqui, a quadrática, a parábola, ela é bem Uhum. claramente simétrica em relação ao vértice dela, né? Por exemplo, se eu passar um Sim. fio aqui, ela é simétrica, perfeito. Só que essa aqui não é simétrica. O Não. máximo que eu posso fazer é isso, mas tá espelhado bem estranho, né? Tipo, Uhum. simétrico totalmente girado, vamos dizer assim. Então eu Uhum. não sei que tipo de simetria ele quer, tá bom? Mas Tá. é tua missão. Tu tenta me trazer essa resposta para a nossa próxima aula, que começará daqui a pouco, né? Do Brasil é às 4. E aí de Espanha, então, é às 9. Ok? Sim. Então tá bom. Sim. Então logo mais a gente se fala, beleza? Tá bom. Tchau, Tchau. tchau! Valeu!